E aí galera do YouTube, agora nesse vídeo vamos mostrar a vocês como é que funciona uma lista encadeada. Então, primeiramente, quem vai falar é nosso amigo Gabriel Rebouças, depois Ricardo, depois eu vou explicar o código para vocês. Então, se divirtam e bom vida. Meu nome é Gabriel e eu vou dar uma explicação sobre listas circulares. Algumas aplicações necessitam representar conjuntos cíclicos. Por exemplo, as arestas que delimitam a face podem ser agrupadas por uma estrutura circular. Para este caso, podemos usar listas circulares. Numa lista circular, o último elemento tem como o próximo o primeiro elemento da lista, formando um ciclo. A rigor, neste caso, não faz sentido falarmos em primeiro ou último elemento. A lista pode ser representada por um ponteiro para um elemento inicial qualquer da lista. A figura abaixo ilustra o arranjo da memória para a representação de uma lista circular. Para percorrer os elementos de uma lista circular, visitamos todos os elementos a partir do ponteiro do elemento inicial, até alcançarmos novamente esse mesmo elemento. O código abaixo exemplifica essa forma de percorrer os elementos. Neste caso, consideramos uma lista que armazena valores inteiros. No código abaixo, podemos observar que a função lcirc imprime, onde tem elemento ponteiro 1st, que elemento ponteiro p igual a 1st faz p apontar para o nó inicial. Logo após isso, tem a condição if, que é onde é p diferente de null, que se no caso o p for nulo, a lista estará vazia. Caso contrário, ela vai percorrer a condição do while, onde tem um printf, onde p aponta para info, que imprime a informação do nó, e p igual a p que aponta para o próximo, que avança para o próximo nó, no caso o próximo valor. Logo após vem a condicional while, que tem p diferente de um st. Uma lista encadeada é uma sequência de células. Cada célula contém um objeto de algum tipo e o endereço da célula seguinte. É conveniente tratar as células como um novo tipo de dados e atribuir um nome a esse novo tipo. Se C é uma célula, então C.conteúdo é o conteúdo da célula e C.pros é o endereço da próxima célula. Se P é o endereço de uma célula, então P.conteúdo é o conteúdo da célula e P.próximo é o endereço da próxima célula. Se P é o endereço da última célula da lista, então P.próximo vale null. O endereço de uma lista encadeada é o endereço de sua primeira célula. Se LE é o endereço de uma lista, convém dizer simplesmente que LE é uma lista encadeada. A lista está vazia se somente se LE for igual a null. Se LE é uma lista não vazia, então LE próximo também é uma lista. Vamos ao código. Então, vamos agora mostrar como funciona a implementação de uma lista encadeada. Uma lista encadeada é uma estrutura de dados bem dinâmica. Suas vantagens são de inserção e remoção de itens, e não implica na mudança de lugar de outros elementos da lista, e não é necessário definir um número mínimo de elementos. Nesse código vamos inserir elementos na lista e vamos mostrar todos os elementos inseridos. Vamos lá. Utilizamos o typedef para como formos declarar uma variável do tipo struct ponto, não precisamos digitar somente t ponto. Não precisamos digitar struct ponto. E aqui declaramos como inteiro as variáveis x e y. Aqui no main, aqui na lista encadeada temos dois ponteiros. Um que marca o início da lista e outro que marca o final da lista. Ou seja, aqui t ponto início ini ponto é o início da lista e o próximo ponto é o próximo número da lista, que é o final da lista.
e int_resp é a resposta do usuário, certo? Aqui, depois de declararmos os dois pontos de início e fim da lista, vamos alocar memória para essa lista. Então vamos utilizar o malloc, retorna o null se não conseguir alocar a lista, e o sizeof, ele retorna o tamanho do tipo. Ele é utilizado para não precisar reservar uma quantidade de memória para a lista e correr o risco desse tamanho ser desnecessário ou insuficiente, podendo dar um problema de execução à sua aplicação, certo? Aqui, próximo ponto, recebe init ponto. Agora utilizamos o while para fazer uma interação com o usuário, para saber se ele vai continuar adicionando elementos na lista e para adicionar esses elementos que o usuário desejar, no caso. Então, quando utilizamos o ponteiro de estrutura, utilizamos a seta para acessar as variáveis. Aqui, a interação usuário, ele vai alocar x e vai indicar o próximo ponto. Vai receber x e indicar o próximo ponto. E aqui vai ser a interação. Se deseja continuar, aperta 1. Se não, aperta 0. No momento que ele deseja continuar ou não, o if então vai pegar a resposta do usuário e vai alocar mais memória caso ele deseje continuar adicionando elementos à sua lista. Vamos acessar o próximo, e se ele for null, sabemos que a lista chegou ao fim. Próximo número recebe próximo igual a null. Próximo foi igual a null, então chegou ao final da fila. Fazemos a variável próximo ponto apontar para o mesmo endereço início ponto. Quando o usuário não quiser mais inserir dados à lista, então vamos mostrar na tela os elementos inseridos. Aqui vamos mostrar na tela os elementos inseridos. Vamos utilizar o próximo ponto, receber início ponto, para começar a percorrer a lista desde o início. Então ele vai pegar do início da fila, percorrer toda ela e vai mostrar na tela do usuário. Quando o próximo ponto for diferente do, então vamos mostrar na tela os elementos inseridos de x, y, e depois vamos apontar para os elementos seguintes. Aqui, próximo ponto diferente de null. Então vamos entrar aqui e mostrar todos os elementos, ou seja, significa próximo diferente de null. Então significa que o usuário não deseja adicionar mais itens à sua lista. Então vamos executar aqui para ver o código executando. Então vamos lá, digite o x, o valor de x vai ser 6. Digite o y, o valor de y vai ser 7. Então, deseja continuar? 1 para sim. Então vamos lá. 5, 9, 5 de novo. 3, 6. Não, vamos parar agora a adição de elementos à lista. Vamos lá. Então aqui, ele percorreu desde o início 1, 7, 5, 9 e 3, 6. Como mostra aqui. Então ele chegou aqui. Percorreu. Ele foi para o início da fila. Próximo ponto. Foi para o início da fila para começar a mostrar os números a partir do início. Ok?